aí, fera, SSA1, Rosângela Martins, Biologia. E agora, nesse bloco, vamos continuar a origem da vida, a teoria da abiogênese. No bloco passado, nós falamos de Aristóteles, não esquece, lama que se transformou em girino. E o Van Helmont, aquele da receita de fazer ratos. Agora vamos conhecer o que mais deu trabalho na abiogênese, John Needham. Pessoal, vai usar alguns termos, tá? Os termos serão infusões, sopa nutritiva. Na verdade, galera, é sopa de carne, sopa de feijão, enfim. Só que ele vai usar o termo laboratorial, infusões. Beleza? Outro ponto que ele chama infusões significa que tem que ter fervura, tá? E a fervura, ele estipulou um tempo. Ele botou, olha, meia hora. Então, fica esperto. John Needham defendeu a abiogênese utilizando caldo nutritivo passado por uma fervura de meia hora. Então, essas são as palavras-chave para segurar, beleza? Vamos dar uma olhadinha no slide. Bem, a abiogênese, com todos os pontos abordados, olha lá, lembra? Aristóteles, tal, Girino, Van Helmont, lembra, 21 dias, tudo isso aqui. E agora, John Needham, em inglês, mas mais do que isso, pesquisador. Soluções nutritivas, já apareceu outra, olha, soluções nutritivas ou caldos. Ou infusões, tá? Vamos dar uma olhadinha mais adiante. Bom, olha ele. Chegamos no cara, John Needham, palavra-chave, germes. Germes que se mexiam. Foi transformada através das modificações provenientes das infusões, beleza? Então, infusões, o que tinha nessas infusões? Princípio ativo, não esquece. Ou também chamado de força vital. Porque ele entende, gente, que mesmo isso aqui, olha só, o tal caldo, mesmo esse caldo, ele é, mesmo que nutritivo, ele já melhorou um pouquinho, né? Ele já saiu das pedras, da lama e já foi para algo que foi derivado de um organismo vivo. Só que está morto, certo? Tanto está morto que ele diz, olha, eu vou ferver, tá? Infusão. Vai passar por uma fervura. Quanto tempo? 30 minutos. Meia hora. Então, tudo isso aqui está diretamente relacionado a Needham, tá? E ele diz, olha, vou descansar um tempo para esfriar. Esse tempo pode ser de dias, 20 dias, enfim. Ou até mais que isso. Esse tempo de repouso. Bem, ele diz, olha, com esse tempo de repouso, pode dar uma olhadinha. O caldo, a infusão, após esse tempo, existe um tempo que ele diz, olha, é o tempo suficiente para o princípio ativo agir. Por quê? Vou te falar porque o cara persiste um tempão, essa teoria vai ficar difícil de ser derrubada. Desculpa, por quê? Porque aqui ele vai ter uma colaboração. Colaboração incrível. Colaboração que da defesa dele vai ser isso aqui, ó. Microscopia. Pois é, a microscopia. Mesmo que o microscópio seja rudimentar, nós teremos um microscópio muito simples. Lógico que ele não via detalhes, mas era suficiente para observar nesta lâmina, quando ele coloca o caldo nutritivo,
O que tinha lá? Seres o quê? Se mexendo. Os tais germes. Germes que a olho nu não dava para ver. Mas com a microscopia, alguma coisa ficava se mexendo. Que ele disse, oh, eles estão vivos. Vem para mim. Olha só. Ele usou o caldo, ele ferveu meia hora. Para ele, tornou o caldo estéril. Para ele. Tem vida não, matou. Meia hora, suficiente. Mais adiante, deixa lá no repouso, a gente sabe que vai se decompor com o tempo. Hoje, os dias de hoje. Para ele, o tempo era suficiente para o princípio ativo agir. E aí ele tira esse caldo, vai ao microscópio, coloca na lama e observa. Como é que os bichinhos estão se mexendo? De onde esses bichinhos vieram? Aí ele disse, já sei, do caldo. Gente, para derrubar isso deu trabalho, tá? E aí agora entra, esse segurou? John Needham. Vai entrar agora os defensores da biogênese, para tentar derrubar toda essa teoria da abiogênese, tá? Então, os defensores da biogênese, eles não vão acreditar em seres brutos se transformando em vivo. Ele também não vai acreditar em nada espontâneo. Ele simplesmente vai negar o que a biogênese estava propondo. Então, olha só. Biogênese, ela vai dizer o seguinte. Eu acredito que seres vivos dão origem a outros seres vivos. Um ser vivo surgiu de outro já pré-existente, tá? Então, quando estivermos falando de biogênese, o vivo dá origem ao vivo já existente. Tudo bem, a gente já tem essa lógica através da reprodução, concorda? Mas ele vai mostrar por A mais B que o bruto não deu origem ao vivo. Quem são os seus defensores? O primeiro é Francesco Redi. Redi, italiano, célebre, é o primeiro. O primeiro que vai defender. Na verdade, ele vai tentar derrubar a biogênese, tá? É aquele da carne apodrecida, que ele coloca no recipiente, nós vamos ver já já. Ele vai dizer, olha, só o vivo dá origem ao outro vivo. O segundo defensor da biogênese vai ser Lázaro Spallanzani. Lázaro, ele vai bater de frente com John Needham. E aí entra um clássico conflito entre eles. E que é bom que você saiba desse conflito. Porque o conflito entre eles não nega a genialidade de John Needham, mas mostra o lapso, que ele não conseguiu observar um detalhezinho, tá? Mas vamos ver, será que ele vai conseguir derrubar? Ah, pois é. Vem o próximo. Já já você fica sabendo. E o último vai ser Louis Pasteur. O Pasteur, ele vai tentar e vamos ver se é ele que derruba. Bora para os slides. Olha lá. Biogênese. Não esquece, biogênese. Seres vivos, sim. Estes dão origem a outros seres vivos. Um ser vivo só pode surgir de um outro já, a palavra-chave, pré-existente. Ele já existiu, tá? Primeiro, Francesco Redi, o famoso Redi. Ele vai realizar suas experiências com os tais frascos, recipientes. O que ele vai colocar?
carne de peixe, carne de frango, enfim, vamos ver já já. E ele vai sim vai entender que vai ocorrer putrefação, apodrecimento. E vamos saber já já por que ele colocou ali um cobertor de gases sobre o recipiente. Por que isso ele cobriu? Lázaro Spallanzani, ele realizou a experiência, cuidado, ó, semelhante, entre aspas. Entre aspas, porque tem uma diferença crucial. A diferença vai ser o tempo. Não esquece que Nidihan fez uma fervura 30 minutos. Mas Lázaro, a fervura dele vai ser 60 minutos, 1 hora. Será que vai ter diferença? E Pasteur, ele vai usar, é um defensor da biogênese. Eita, acabaram de descobrir, olha só, em 1860. Não é ele, gente, que vai, ó, destruir, derrubar a abiogênese. Veja só, a palavra é Pasteur, ele vai derrubar a abiogênese. Eu gostaria de saber já já se ele vai responder isso aqui, ó, a origem da vida. E qual foi o experimento que ele derrubou? Pescoço de cisne. É esse experimento, tá? Então vamos trabalhar cada um deles. Olha só. Primeiro, o precursor, Francesco Redi ou Redi. Para vocês analisarem, primeiro analise, vejam, guardem essa imagem na mente e faça a relação biogênese, Francesco Redi, ou simplesmente Redi. Olha só, o primeiro experimento dele, comparativo, é esse daqui, que eu vou dizer que é A, tá certo? Então, o A, e com o tempo, eu vou observar esse mesmo A. O que aconteceu? Ele colocou um alimento, eu vou separar aqui, fazer dois. Esse A, eu vou dizer esse A1 e esse A2. Esse A1, só por conta disso aqui, ele botou uma comida diferente. Carne, pode ser o que for, gente. Se ele colocar carne e ele fechar, veja, essas moscas, que eu vou dizer que são moscas adultas. Essas moscas adultas, elas estão sendo atraídas pela presença dessa gase. A gase, ela deixa que o odor saia. E, logicamente, elas serão atraídas. Mas ela não tem contato, percebe? Você consegue observar que não tem contato, olha, com a carne. A carne vai com o tempo apodrecer. Vai atrair as moscas, mas elas não fazem... não tem nenhum toque com essa carne. O que vai acontecer? Simplesmente a carne vai apodrecer. Ficar podre. Peraí que eu tô querendo dar um R e um H errado. Podre. Vai ficar podre, tá? Mas vai nascer mosquinha? Não. O mesmo aconteceu com a A2. Olha o A2. A2 ele só trocou o alimento e colocou o frango. Faz a mesma coisa. Colocou lá a gase e nada. Nada vai acontecer. Só vai apodrecer. Vai ficar podre. Mas vai aparecer novas moscas? Não, tá? Mas quando ele, que eu vou dizer que é B, eu vou dizer que é B e olha o que vai acontecer com esse B aqui. Vou apagar para usar o exemplo de cima. Mas só que agora é uma outra lógica que nós vamos ter, tá certo? Olha lá. Eu poderia até usar, gente, esse daqui, o recipiente fechado. Vou dizer agora que é B1, B2. B1 fechado, ok, com a gase. E se eu tirar essa gase de cima? O que vai acontecer? Se eu tirei a gase, olha lá, as mosconas vão começar a entrar em contato. Se eu tirar a gás ou as gases do B2, o que vai acontecer? As mosconas vão entrar em contato. Correto?
Ou seja, se ele defende vida pré-existente, é ela que dá origem a uma vida nova, tá? Ou seja, a pré-existente é a mosca adulta e a vida nova será as mosquinhas. Só que para eu chegar até as mosquinhas, que é isso aqui? Mosquisma? Mosquinhas. Para chegar até as mosquinhas, galera, é o seguinte. Vai ter que ter isso aqui, ó. Tem uma série, vai passar por uma série de modificações. Que eu coloquei ali, reticências. Ou seja, primeiro, as moscas adultas, elas terão que o quê? Depositar os seus ovos. Postagem de ovos, tá? Sobre quem? Sobre essa carne aqui. Sobre o frango, sobre a carne vermelha, enfim. Depositou os ovos. O que é esperado que aconteça? Esses ovos, eles vão se transformar em larvas. Isso é um processo, as reticências que eu coloquei ali. É o tempo. Larvas. Essas larvas a gente conhece por tapuru. Tapuru é uma fase intermediária do inseto. Só que ele para um pouco, tá? O tapuru, que ele vai se mexer, ó. Esse daqui, ó. Esse aqui é o tapuru. O tapuruzinho, ele vai ter que parar, vai receber uma cápsula que vai imobilizar ele, que a gente chama de casulo. E com o tempo, mais uma vez, olha lá, esses casulos, eles se abrem, eclodem. Quando eles eclodem, é eclosão. 2 casulos. Quem vai sair? Olha ela, as menininhas pequenininhas. Quem são essas garotinhas? São as mosquinhas. Mosquinhas jovens. Ou seja, vem para mim. A gente percebeu que, na verdade, Red, ele tentou defender a biogênese, mostrando para os defensores da abiogênese que a vida só surge de um existente. E quando ele fechou o recipiente, a mosca não entrou em contato, nada se formou. Quando ele abriu, a mosca adulta, ela teve o contato, ou seja, ela colocou ovos que se transformaram, que usaram aquele alimento em decomposição como fonte nutricional. E a partir dali, mosquinhas jovens nasceram. Beleza? Aí ele chama o pessoal da biogênese e diz isso. Olha, tá vendo? Moscas jovens surgiram de moscas adultas. Uma vida surgiu de uma vida pré-existente. E eles aceitaram? Primeira coisa que eles pensaram e perguntaram foi: ô Red, tudo bem, o que você falou tem até sentido, mas me diga como a primeira mosca, ela surgiu? Red não sabia dizer. Ele só confirmou que uma vida nasce de outra vida já existente. Ponto. Francesco Redi, aquele da carne, dos recipientes fechados e abertos, confirma que a vida surge de uma vida já existente, mas não derrubou a abiogênese. E também tampouco disse como o ser vivo surgiu. Beleza? Vamos para o segundo, tá? Lázaro Spallanzani. Vamos falar do conflito? Vamos para o slide. Bem, esse ponto aqui eu acho bacana, gente. Por quê? Porque eu botei os dois para vocês perceberem o seguinte. Nesse aqui, nesse primeiro, John Needham. Ó, esse, tá? E eu vou dizer que é A. Então, todo esse aqui que a gente vai analisar é John Needham, defensor da abiogênese. Beleza? Esse daqui,
Lázaro Spallanzani, B. B de biogênese. Então, análise aqui do B. Então, vamos ver só. O caldo foi colocado, já sabemos, caldo. A fervura existe, só que essa fervura aqui, 30 minutos. Dá o descanso, dá o tempo, e ele diz, tá bom, mesmo com esse tempo todo, pode olhar que está cheio de germes. Todos eles com a ajuda da microscopia. Porque entende-se que a olho nu não dava para ver os germes. Ele achava que tinha que ser algo muito simples, inatingível para a nossa visão. Não aquela coisa assim tão abrupta da lama se transformando em girino. Microscopia ajudou, certo? Pronto. Agora, Lázaro Spallanzani chegou aqui e disse, olha, ok, eu vou pegar o mesmo caldo nutritivo, vou levar a fervura em infusões, só que eu vou colocar 60 minutos, 1 hora. Passado o tempo, pode dar o descanso igual e pode olhar. Você botou quanto, Nídia? 20 dias? Ah, também vou colocar 20 dias, como exemplo. 20 dias, também vou colocar. Agora, vamos dar uma olhadinha? Oh, nada. E ele também usou a microscopia. Que isso? Nada, não tem nada. Ah, caramba. Vem pra mim aqui agora. Vem pra mim agora. Gente, é o seguinte. Lázaro Spallanzani botou 60 minutos na fervura e disse para John Needham. Needham, é o seguinte, meu caro. O tempo de fervura que você colocou, não deu. Não deu suficiente, não foi tempo suficiente para destruir. Eu coloquei meia hora a mais. Foi suficiente para deixar de fato aquele caldo estéril, matando tudo que é ser vivo. Esterilizei. Por isso que quando, mesmo tempo que você deu, quando eu fui olhar ao microscópio, não tinha nenhum ser vivo. Entendeu, Neidham? Olha, teve um reboliço. A comissão, cientistas ficaram loucos. Neidham não se conformou. E voltou chamando o colega Lázaro e disse, Lázaro, sinto muito. Eu descobri o porquê de nada ter acontecido. Mesmo tempo, mas eu sei o porquê não apareceu nenhum ser vivo. Porque você, com meia hora a mais, você matou o princípio ativo. Meia hora a mais, você destruiu a força vital. Você tem noção, gente? Pois é, Lázaro Spallanzani fez tudo bem direitinho, mas ele não conseguiu derrubar a abiogênese. Ele entra na história como aquele que inventou o método da esterilização, tá? Mas não conseguiu. A esterilização que tanto a gente tem que prezar e utilizar bastante afinco, principalmente quando estamos manuseando algum tipo de ferimento. Os objetos têm que estar estéreis, sem seres vivos. Aí utiliza as estufas para que a gente, na hora do corte, não coloque dentro do corte de um ferimento, de uma cirurgia, de uma limpeza, seres vivos. O método da esterilização foi inventado por Lázaro Spallanzani e ele não conseguiu derrubar. No próximo bloco, vocês vão entender como a coisa se aconteceu da destruição através dos experimentos do pescoço de cisne, Louis Pasteur. Até o próximo bloco.